Mas aí eu entrei no meu, agora eu vou entrar no da mocidade. Não presta atenção que tá filmando só teclado. Não, eu tirei. Toda hora filma o teclado dele. Uhum. O que você tá fazendo, senhor? Porque no computador não deu. Muito bem, eu passei para o celular, porque nós estávamos tendo problemas aqui no notebook, eu não consegui falar com vocês, né? Então eu preciso saber agora aí como é que tá o sinal. Tá? Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui, porque eu não sei como é que tá aí. Quem tá aí, fala, escreve aí pra gente saber. Eu vou me ajeitar aqui agora, só um pouquinho. Eu sei que tem 5 pessoas ao vivo aqui. Opa, vamos tentar aqui arrumar as coisas. Tá dando pra me ver aí, irmãos? Opa! Agora estou me ajeitando aqui. Os comentários não estão aparecendo aqui. Deixa eu perguntar aqui aos irmãos. Muito bem, vou ajeitando aqui para que vocês me vejam bem. Aí, muito bem, boa noite. Vou fazer pelo celular, tá, irmãos? Deixa eu só colocar ele aqui no suporte. E agora vai dar certo. Tudo bem. Opa! Agora eu consegui sumir com os comentários. Espera aí. Vou começar então, irmãos. Opa. Aí. Opa. Aí. Opa. Só levantar ele um pouquinho. Aí. Pronto. Muito bem. Estão me ouvindo, irmãos? Fala aí para nós. Agora deu a ajeitada aqui, boa. Pronto. Vamos lá então? Fala aí para mim, irmãos. Depois desse transtorno aí, vocês vão me falando aí como é que está o sinal e como é que está aí a transmissão. Estou ouvindo bem, pastor, imagem também excelente. Então isso quer dizer bênção. A gente pode começar, né? Um pouco atrasado aí, mas vamos lá. É só ajeitar aqui esse suporte para não deixar torto. Aí. Muito bem. Então vamos começar? A gente aprender a palavra do Senhor depois desses 25 minutos de transtorno aí. Mas vamos começar, né? Para a gente não demorar aí de fazer essa live aí. Tá bom? Estão me ouvindo bem? Então vamos orar para a gente começar e já de início pedir desculpa aí a todos por esse transtorno. E realmente eu liguei aqui no meu notebook e quando liguei estava funcionando direitinho, mas depois deu esse problema aí. E aí eu falei, vou voltar para o celular, que talvez no celular deu uma melhora e foi isso aí, tá bom? Então fala aí para mim quem está. Eu estou vendo o Felipe, Duarte, a Marilda, mas quem está conosco aqui? Eu vi a Sara. São essa turma bacana que está aqui até agora conosco. E a Poliana. Muito bem. 6 irmãos, é isso que estão aí?
Fala aí para mim, vai divulgando aí esse link para a gente começar aí. Então vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor está nos dando em vida. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque até aqui podemos entender e ver e sentir a providência do Senhor para com as nossas vidas. Louvado seja o teu nome também pela mocidade da Segunda Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, seja aqui com Felipe e a Sara que estão à frente desse trabalho, os demais irmãos, o pastor Salviano, e que esta igreja continue, que esta mocidade também continue a proclamar as boas novas do teu reino. É a minha oração que eu a peço, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar? Tá tudo bom aí, né? A Larissa Tavares, seja bem-vinda, Ana Paula. E eu que agradeço, Felipe, que é isso, para nós aqui é um prazer. Eu sou o pastor Santiago, pastor aqui da Segunda Igreja Presbiteriana em Manhumirim, a Igreja Presbiteriana Cidade Jardim, né? E hoje estou aqui com muito prazer em nome da Confederação Sinodal de Mocidades do Sino-Leste de Minas, né? Como secretário sinodal. Então vamos lá estudar a palavra? Abra aí a sua Bíblia no Salmo 90 e eu trago para você aqui uma linguagem diferente, mas você vai acompanhando aí. Depois nós vamos falar da nossa linguagem. Estou usando aqui a mensagem Bíblia em linguagem contemporânea. É essa linguagem aqui. Então abra sua Bíblia aí no Salmo 90. Nós vamos ler todo este salmo. E eu creio que Deus tem algo especial aí para falar na sua vida, como de fato Ele já falou na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês essa bendita palavra nesta noite. Todo mundo achou aí? Escreve aí, ó. Vou escrever, ó, Salmo 90. Nós vamos ler todo esse salmo para aprendermos aqui da palavra do Senhor. Bênção pura? Vamos lá? Então vamos lá? Abriu aí todo mundo com Bíblia? Abre aí, gente. Então a palavra do Senhor assim nos diz: Deus, tu tens sido nossa casa deles desde sempre. Muito antes de as montanhas terem nascido, muito antes de trazeres a própria terra à existência, desde antes de qualquer coisa existir, até a chegada do teu reino, tu és Deus. Então, não nos faças voltar ao barro dizendo, voltem para o lugar de onde vieram. Paciência, tens em tuas mãos todo o tempo do mundo. 1000 anos ou um dia não fazem diferença para ti. Nós não passamos de um sonho, uma névoa, não mais que uma folha de grama, que floresce gloriosamente como o nascer do sol, e é cortada sem hesitação. Tua ira é grande demais para nós, nada podemos contra o teu furor. Tens tomado nota de todos os nossos pecados, cada delito, desde que éramos crianças, tu está em teus livros. Tudo está em teus livros, em teu livro. E só o que nos resta é nos submeter a ti. Pois a vida não passa de um sopro. Vivemos até 70 anos e, com sorte, chegamos a 80. E o resultado? Só problemas. Trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender tamanha ira, tanto furor contra os que te temem? Olha aí o versículo 12 até o 17 agora. Ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Volta, ó Eterno, por quanto tempo teremos de esperar? Trata de teus servos com bondade, surpreenda-nos com teu amor ao amanhecer, então saltaremos e dançaremos durante o dia todo.
Compensa os tempos desfavoráveis como uma vida boa, pois temos visto maldade durante toda a nossa existência. Que os teus servos possam te ver naquilo que és bom, em governar e abençoar teus filhos. Que o amor do Senhor, o nosso Deus, esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Oh, sim, confirma o trabalho que nós fazemos. Então, queridos irmãos, nesse Salmo 90, eu volto agora aqui com a nossa linguagem, que é a revista atualizada, e aí nós vamos acompanhar juntos aqui. Tá bom? Seja bem-vindo aí à UPA de Caputira, que está conosco aqui também. Muito bem, meus irmãos, diante desse salmo, primeira coisa, o que nós podemos observar aqui é que esse salmo foi escrito por quem? O senhor Moisés, e é uma oração. E essa oração, eu creio que essa oração fala aí no seu coração em que sentido? No sentido de que, será que eu já orei como o próprio Moisés? Né? Será que nós temos feito orações assim? Não é? Mas vamos entender aqui, queridos. A sabedoria ela tem uma base no perfeito conhecimento de Deus. E essa sabedoria ela é falada e também referida por Tiago. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E aí Tiago vai falar que ser-lhes-á concedida. Você pode conferir aí em Tiago, capítulo 1, verso 5. Então não é um conhecimento aqui que Tiago está falando e que o próprio Moisés fala aqui também dessa sabedoria, de conhecimentos de fatos que são denominados muitas vezes de ciência, mas é a qualidade do entendimento que aguça a percepção das obrigações morais e a apreensão das realidades eternas. E é a sabedoria pela qual Moisés fez essa oração. É a sabedoria espiritual. Observe aí no Salmo 90, o verso 12. Ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, nesta noite, eu quero falar sobre essa sabedoria. Que essa sabedoria consiste em compartilhar a sabedoria de Deus e ela é transmitida pelo poder que nós temos na nossa comunhão com o Espírito Santo. Mas vamos entender o verso 12, olha aí. Moisés está pedindo sabedoria e pedindo um coração sábio. Então, nesta noite, o tema que eu quero tratar com essa moçada bacana da segunda igreja presbiteriana aqui de Manhuaçu, aí de Manhuaçu, né? Você tem um coração sábio? Será que diante desta pandemia, que já vão para 4 meses que nós estamos passando, nós estamos sendo sábios? Moisés pede essa sabedoria. Se você não sabe, nós temos aqui o mais antigo salmo de todo o saltério. Esse salmo foi escrito por Moisés, um homem de Deus. E esse homem de Deus era o jeito que o Antigo Testamento usava para descrever ou para colocar a qualidade de um homem verdadeiro de Deus. Um profeta. Um homem cheio de Espírito Santo como Moisés foi. E essa revelação aqui, ou as revelações que são inspiradas aqui pelo nosso próprio Deus. Então, meus irmãos, nessa noite, esse salmo nos traz a revelação, um fundo histórico, dos últimos meses daqueles 40 anos de caminhada pelo deserto, quando uma geração adulta que saíra lá do Egito, ela estava desaparecendo. Estes 40 anos eram um castigo sobre Israel.
Mas o valor desse salmo não se restringe ao povo de Deus daquela época ou naquela situação. Mas o salmo revela aqui algumas verdades fundamentais sobre Deus, sobre o estado do homem pecador. E em 3.500 anos, nenhuma destas coisas mudou. O nosso Deus, ele permanece sempre eterno, imutável. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que você crê também. E hoje, como há 3.500 anos, a única esperança para o próprio pecador, como eu, como você, como nós, é buscarmos a face de Deus e a sua graça. Mas a ideia que temos aqui é que Moisés, ele ia sentindo cada vez mais isolado em espírito, enquanto aqueles antigos membros da congregação de Israel iam deixando os seus ossos pelos desertos. Observe aí o versículo 11 do Salmo 90 e o versículo 12. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, Moisés percebe que precisa ter um coração sábio. Mas ter esse coração sábio perante o nosso Deus. E ele percebe que seus dias precisam ser bem vividos, precisam ser dias de discernimento, precisam de ser bem enumerados para que haja com sabedoria e viva aqui com o coração sábio aos olhos do Senhor. Então, nesta noite, dentro dessa colocação do Salmo, qual é o propósito de termos um coração sábio? Qual é o propósito do Felipe, do pastor Salviano e de todos que vocês estão aqui nos vendo e ouvindo? O que nós precisamos? Então observe aí, dos versículos 1 ao 6, o Moisés ele fala o seguinte: então, para ter um coração sábio, eu e você, e nós precisamos conhecer a eternidade de Deus. O versículo 1 está falando aí: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, para conhecermos a eternidade de Deus, Deus tem se tornado o refúgio daqueles que creem em todos os tempos. E aqui uma atitude de humildade, uma atitude sábia de Moisés. Ele reconhece que Deus é a eterna habitação do homem, ou seja, o seu abrigo, o seu protetor, o seu consolador, porque esse Deus é Deus de eternidade, eternidade. O verso 2, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade, eternidade, Tu és Deus. 1000 anos são dias demais para a criação de Deus, porém o Criador é como o dia de ontem, algo que acabara de acontecer. Pedro, na sua segunda carta, vai falar, aliás, a primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 8, fala assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Agora, o que é ter um coração sábio? Moçada, bonita, juventude bacana, nós não conseguiremos entender a eternidade de Deus, porém quando tivermos um coração sábio, conheceremos que o nosso Deus, Ele é o único, desde a eternidade, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. E aí Moisés, ele orou para que Deus ensinasse a viver cada dia conhecendo essa eternidade. E conhecer a eternidade de Deus envolve saber que Deus não muda, Ele é constante e fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. Quer ver um exemplo que creio que muitos conhecem aqui?
Lembrei que quando Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar aqui o povo de Deus, Balaão diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí ele faz uma pergunta: porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Isso está em Números capítulo 23, o versículo 19. Então volto aqui, no Salmo 90, no verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Seja sábio, meu irmão, minha irmã, para você compreender que Deus é eterno, não mente, não muda, de eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. Segunda lição que aprendemos aqui: como eu e você, como nós vamos ter um coração sábio? Olha os versículos 9, os versos 9 a 12. Para ter um coração sábio, eu preciso conhecer, ou eu, quando tenho um coração sábio, para conhecermos essa transitoriedade humana. E o que é isso? Olha aí os versos 9, 10, 11 e 12. O propósito aqui do Senhor Moisés era mostrar quão insignificante é a raça humana quando ela é comparada com a eternidade de Deus. Olha o verso 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Um homem vive 70 anos e quando chega a essa idade, ele olha para a sua vida passada como tudo não se passasse um dia. Sua vida inteira pode ser comparada a uma única palavra: ontem. Versos 9 e 10. Não é isso que está aí? Aí na linguagem que eu li com vocês no início aqui, ele vai falar isso. Olha que interessante. Ele fala assim, ó: viveremos até 70 anos e, com sorte, chegamos aos 80. E ele fala: e o resultado? Só problemas. Trabalho, esforço e uma lápide no cemitério. Quem consegue entender a tua ira, tanto o furor quanto os que te temem? Então, meus irmãos queridos e irmãs, a vida passa logo e nós desaparecemos, na nova tradução da linguagem de hoje. Então, todas essas afirmações apontam aqui para o fato que somos passageiros. Nós estamos aqui em transição. Este não é um lugar definitivo. Nós somos peregrinos. Ficamos nossas tendas aqui e acolá, mas estas tendas são facilmente mudadas de posição. E toda pessoa deveria considerar seriamente essa questão. O texto aponta para o fato que quando fazemos isso, nós alcançamos um coração sábio. Nós teremos um coração sábio. Na realidade, Moisés ensina que aqui temos poucos dias de vida. E até esses poucos dias são vividos sobre a ira de Deus que pesa sobre nós a cada dia. Então, os nossos poucos dias multiplicam-se em poucos anos, e esses poucos anos se encoam com uma história que pode ser contada rapidamente, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos como um conto, nos anos chegam ao fim e terminam um breve conto, num breve pensamento. Então, no esforço de negar a nossa transitoriedade, nós vamos camuflando a nossa idade. Quantos anos você tem? Eu já estou no 40, 50, 60, não é assim? Né? Às vezes com as plásticas, com cirurgias, nós queremos impedir que a velhice chegue a nós e que a morte tenha que ser aqui considerada. Umas 2 semanas atrás eu tirei uma foto aqui, né, que eu estou perdendo muito cabelo, e mandei para o meu pai. Aí meu pai falou assim: mas esse é o nosso destino, porque ele já não tem nada, né? E ele falou assim: você quer seguir o exemplo do seu avô? Eu falei: não, sabe qual era do meu avô?
Meu avô, muito vaidoso, ele ficou careca com 45 anos e comprou uma peruca. Ele usava essa peruca por quase 50 anos. Não é? Mas eu acho que eu não vou usar peruca, não. Vou deixar ficar careca mesmo. Né? Mas, irmãos, Moisés, ele ora, ensina-nos a viver esses poucos dias, esse breve pensamento, para que dentro de poucos anos consigamos alcançar coração sábio. Isso é, consigamos compartilhar a sabedoria de Deus mediante o seu Espírito. Então, eu quero deixar um outro exemplo aqui para você. Você lembra de Davi? No Salmo 39, os versos 4 a 7 nos diz: dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. No verso 5 ele fala assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Ele continua no verso 6, né? Com efeito, passa o homem como uma sombra, e vão e se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Então, moçada bonita aí, da segunda igreja de Manhuaçu, continue a ter um coração sábio, né? A Neuzeli, que foi minha ovelha lá na primeira de Una, no Espírito Santo, disse: faz um implante, pastor. Deixa ficar careca. Terceira e última lição nesta noite, para a gente concluir. Como eu vou ter um coração sábio? Como eu preciso ter esse coração sábio? Para reconhecer ou para conhecer a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Olha o verso 13, volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Finalzinho da parte desse salmo, do verso 13. Tem compaixão dos teus servos. Então, sem dúvida, o pecado era causa de Deus ter se afastado do acampamento de Israel. Então, faz necessário um retorno a Deus, um retorno à sua compaixão, um retorno ao seu amor, um retorno à sua misericórdia, um retorno à alegria, à benignidade, pois vários foram os anos de tribulação, de tristeza e dor. Moisés sabia que a falta de sabedoria, a falta de coração sábio havia afastado o Senhor daquele povo. Por isso que ele pede: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Tem compaixão dos teus servos, porque esse povo espera uma resposta rápida do Senhor, para que a sua desesperada situação fosse prontamente resolvida. Então, meus irmãos, diante disso, nós podemos entender que há dois pecados aqui contra a esperança. Muitas vezes a presunção e desespero. O que é presunção? É a atitude de que nada está sendo feito a menos que nós mesmos o estejamos fazendo. O desespero é uma atitude que se sente tudo mais, ou se sente que tudo mais falha quando nós falhamos. Então eu, você, nós precisamos ter um coração sábio para aceitarmos, para reconhecermos a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus e assegurarmos que Ele está presente mesmo quando Ele se mantém invisível e de que Ele opera tudo para bem daqueles que o amam. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Faze que o que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Nessa linguagem fala, ensina-nos a aproveitar a vida, ensina-nos a viver bem e sabiamente. Deu para entender aqui?
Então, na vida do servo, ou da serva, ou dos servos e das servas de Deus, há uma mistura de aflições e alegrias. Assim sendo, a prosperidade e a adversidade têm a sua vez apropriada, mas essas mudanças operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E além disso, há recompensas nos céus. Ensina-nos a entender, a conhecer, a perceber a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus. E eu quero terminar com essa conclusão. O verso 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que o amor do Senhor nosso Deus esteja sobre nós e confirme o trabalho que fazemos. Ó sim, confirma o trabalho que fazemos. Qualquer indivíduo espiritual é capaz de saber o que diz a conclusão deste salmo. Deus é eterno. Nós, seres humanos, somos transitórios, passageiros. Todos nós dependemos da compaixão, da benignidade e libertação do Senhor, mas todos nós temos obras, projetos que estão perto do nosso coração. Todos recebemos nossas respectivas missões e também a unção de Deus para realizá-las. Mas sabemos que todo o esforço humano é vão. E por quê? Se o nosso coração não for um coração sábio, segundo o querer de Deus. Enfim, como ter um coração sábio? Eu preciso conhecer, você precisa conhecer, nós precisamos conhecer a eternidade de Deus. Como ter um coração sábio? Eu preciso conhecer, você precisa conhecer, nós precisamos conhecer a transitoriedade humana. Como ter um coração sábio? Para conhecer a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Que nessa noite Deus te abençoe. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, irmãos, substâncias do Senhor, que o nosso Deus continue a guardá-los e abençoá-los. Eu quero orar e depois eu quero fazer aqui o meu agradecimento a todos vocês. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Deus, nós precisamos de um coração sábio. Moisés, teu servo, orou assim. E diante de tudo que estamos passando nesta pandemia, nós precisamos ter um coração sábio para entender tudo o que está acontecendo e que o Senhor continua a controlar e a fazer e a mexer e a agir do teu jeito. Continue a colocar isso em nossas mentes e corações, uma vontade de ter sabedoria diante do Senhor. Em todo proceder, no falar, no agir, nos ajude. Muito obrigado por esta noite. Obrigado porque o Senhor continua a falar nesses corações preciosos desses irmãos. E assim o Senhor nos ajude e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que me convidou aí, o grande Felipe, filho de um grande amigo meu, que é o Wesley, da Vanusa, meus amigos de mocidades, quer dizer que eu e a Vanusa e o Wesley não somos velhos, né? E não temos vergonha de falar, eu tenho 48 anos, né? Mas estamos aqui. Felipe, muito obrigado aí pelo convite, a sua esposa Sara, o Salviano pastor, por deixar e confiar, né? Da gente dar essa palavra aqui a vocês. Eu já estou encerrando e aí eu preciso desse feedback aí do Felipe ou da Sara. O que eu faço aqui? Já encerro e assim a gente vai terminar aí. O que desejo para você um ótimo domingo. Amanhã acompanhe aí os trabalhos da segunda igreja, seja aí o pessoal da igreja de Manhumirim, da igreja Cidade Jardim, da igreja de Una. Que Deus abençoe todos vocês. Aí eu preciso só que o Felipe me dê esse feedback, aí isso eu já posso encerrar
E aí eu quero aproveitar e dar a bênção do Senhor para vocês. Felipe, me responde aí, e aí a gente encerra aí. Tá bom? Amém? Então eu quero agradecer a Gláucia César, o Felipe, o Diácono Edinho. Nós estamos aí com 17 pessoas conosco, né? A Marilda, a Neuzeli, tem uma turma bacana aí conosco, Eduarda, essa turma bacana aí, Vera, Lúcia, é o que deu para eu ver aqui. Muito bem, deixa eu ver lá o Felipe. Darei o abraço aqui na Fabiane. Então, irmãos, eu quero dar a bênção do Senhor para vocês e a gente encerra a nossa live. Mais uma vez, a nossa gratidão a Deus e essa oportunidade de falar do Senhor. Então, vamos receber a bênção? Amados e queridos irmãos aqui nesta live, fiquem em paz e que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, tá? E aí a gente vai encerrar aqui a nossa live. Muito obrigado aí o carinho de vocês. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Obrigado aí, Felipe. Obrigado, gente. Um abraço e um ótimo domingo.